Vamos lá para mais um vídeo no canal da Ideal. Hoje vamos falar sobre os 3 erros mais comuns na organização da sessão de treino que impedem o seu aluno de alcançar o pico de performance. Esse pico de performance não é exclusivo para atletas, hein? Se você tem um aluno aí que é fisicamente ativo, se você dá personal, se você trabalha na academia de musculação, se você trabalha com corrida de rua, mas se você trabalha com esporte, é importante que você pense sobre esses aspectos. Então fica no vídeo, eu vou tentar te mostrar algumas coisas que a gente erra de uma maneira sem perceber. Quando falamos de organização da sessão de treino, eu preciso entender que a minha sessão de treino deveria ser dividida em 3 partes: atividade preparatória, parte principal e volta a cabo. É claro que em alguns momentos, devido à demanda de tempo que nós temos, nós podemos suprimir a parte principal, a atividade preparatória, ou nós podemos suprimir a volta calma e querer ir logo para a atividade principal. Mas quando você tem uma sessão de treino organizada com atividade preparatória, parte principal e volta calma, a atividade preparatória te ajuda a otimizar o desempenho durante a parte principal. Então você melhora a eficiência da sua sessão de treino, você não perde tempo treinando. E a volta calma te ajuda a melhorar o seu pós-treino, a sua recuperação, ok? Vamos concentrar então sobre esse erro que é ir direto para a parte principal. Por quê? Muitas vezes nós deixamos de realizar uma atividade preparatória para fazer a atividade principal. Bruno, mas por que esse erro é tão crucial? A atividade preparatória, que muitos comumente chamam de aquecimento, que não necessariamente é um aquecimento, porque a gente não mede a temperatura da musculatura para saber se ela aqueceu, mas geralmente a atividade preparatória leva a um aumento da temperatura muscular, ela auxilia na melhora da atividade metabólica ali internamente a célula muscular. Ela auxilia na melhora da viscosidade do tecido, melhorando ali o deslocamento entre tecido e fáscias, por exemplo. Ela auxilia na atividade do seu sistema nervoso central de ativar com maior intensidade a sua musculatura para você conseguir executar movimentos mais velozes, mais potentes. E ela também faz parte do auxílio para, na hora que você chegar na parte principal, as suas vias de fornecimento de energia, as suas enzimas já estão em alta atividade, o teu fluxo sanguíneo para a musculatura já está extremamente elevado, você já tem uma certa vasodilatação, o que faz chegar mais oxigênio, mais sangue para a sua musculatura. Então, tudo isso faz com que a atividade preparatória contribua para uma melhor eficiência da atividade principal. Bruno, quer dizer então que todo aquecimento meu, então, eu vou colocar meu aluno para correr. 10 minutinhos ele dá uma corrida, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo, eu vou aumentar a atividade do sistema nervoso central, eu vou melhorar a viscosidade sanguínea, a viscosidade muscular, eu vou aumentar a temperatura muscular. Só eu botar ele para correr 10 minutinhos antes dele fazer força, antes dele fazer qualquer treino. Aí você vai cair no segundo erro. Primeiro, você já não prescreve atividade preparatória. Agora você já cai no segundo erro. O segundo erro é uma atividade preparatória desconexa do objetivo principal. Como assim desconexa do objetivo principal? Esse erro acontece quando não se preocupa com o efeito concorrente das capacidades ou das vias energéticas. Como assim efeito concorrente? Primeira questão é, se eu melhorar as vias de fornecimento de energia aeróbica, aumentar a temperatura, aumentar as vias de fornecimento de energia oxidativa, eu espero que
eu consiga produzir mais energia aeróbica. Então, se a minha parte principal é um treinamento aeróbico, eu melhoro a eficiência do treinamento aeróbico. Ou seja, houve uma conexão, um sentido entre a atividade preparatória com a atividade principal. Se o meu objetivo é treinamento de força, por exemplo, um treino de LPO, fazer exercícios relacionados à técnica do levantamento de peso olímpico, ok? E aí eu vou fazer 1, 2 repetições a cada série. Meu treino ele é muito voltado para a força máxima, para a potência, ok? Melhorar as vias de fornecimento, aumentar a velocidade das vias de fornecimento de energia aeróbica, por exemplo, com a corrida prévia, não vai te garantir um melhor desempenho de força. Pode melhorar algumas coisas, como por exemplo, aumentar a temperatura muscular vai te ajudar a melhorar a atividade, a região ali da musculatura do ponto de vista interno, pode te ajudar a uma melhor eficiência das pontes cruzadas, a uma melhor sinalização de cálcio, e isso pode te ajudar a produzir mais força. Mas não é feito tão potencializador. Mas se você fizer uma atividade preparatória com exercícios de força que aumenta a atividade ao sistema nervoso central para produzir força em curto espaço de tempo, fazendo exercício isométrico máximo, fazendo movimentos com a intensidade menor, mas com muita velocidade, naqueles movimentos que você vai treinar, isso vai te ajudar na hora que você estiver na parte principal com intensidade máxima, melhorar a eficiência. Inclusive na literatura, eles chamam esse efeito muitas vezes de efeito PPA, potencialização pós-ativação. Eu faço uma atividade preparatória com semelhança biomecânica da atividade principal. Essa atividade preparatória muitas vezes é um exercício que me leva a produções máximas de força, a alcançar minha força máxima. Geralmente pode ser um exercício isométrico, pode ser um exercício dinâmico, mas com volume muito reduzido. E aí eu descanso entre 5, 10, 12 minutos. E durante esse descanso existe uma potencialização da minha capacidade de produzir força. E aí quando eu vou para a parte principal, eu treino produzindo muito mais força. Ou seja, talvez trabalhando em curvas superiores da curva força-velocidade que eu trabalharia anteriormente. Então, quando eu vou pensar na atividade preparatória, ela precisa fazer sentido com a atividade principal, com a via energética que eu vou usar, com a semelhança biomecânica, com as articulações que eu vou estimular. Tem que existir um porquê de uma determinada atividade preparatória. Quando a gente vai para o esporte, para o contexto do esporte, isso se torna um pouco mais complexo. Porque no contexto do esporte, a gente tem uma diversidade maior de movimentos, uma diversidade maior de utilização das vias energéticas. Muitas vezes são treinos mistos, com momentos anaeróbicos aláticos, com momentos anaeróbicos láticos, com momentos extremamente aeróbicos, com momentos de produção de força. Dentro dessa ideia, no contexto do esporte, você vai precisar fazer um planejamento um pouco mais elaborado, com diferentes atividades preparatórias, muitas vezes até com características que poderiam desenvolver uma determinada capacidade na própria atividade preparatória, que pode fazer sentido para a atividade principal. Então, dando um exemplo rápido aqui para quem é do esporte e está aqui me assistindo e está aqui no canal da Ideal. No futsal, por exemplo, às vezes o treinador vai fazer um determinado conceito tático que vai exigir determinadas ações de contra-ataque. No aquecimento eu posso fazer isso, ou na atividade preparatória, eu posso fazer isso de maneira reduzida, mas que estimule ações de velocidade com determinados fundamentos táticos que podem ajudar o treinador na parte principal. E cognitivamente faz o atleta entrar mais ligado para aquele momento. No esporte de combate, o mesmo raciocínio. Às vezes, é um treino com uma determinada movimentação, com uma determinada exigência, e na atividade preparatória eu uso alguns elementos que vão ajudar ele a ter mais eficiência. Mas se você é do contexto do fitness, do contexto da saúde, você vai precisar preocupar muito em relação a qual é o objetivo do ponto de vista de vias energéticas, de vias metabólicas, de concorrência entre capacidades. Se o objetivo do meu aluno é levantar muito peso durante a sessão para gerar uma carga mecânica total porque ele quer ganhar massa muscular, não adianta na atividade preparatória eu desgastá-lo com atividade aeróbica de uma duração um pouco maior, que vai gerar uma fadiga central
que pode influenciar na capacidade dele levantar peso na atividade principal. Então é melhor eu fazer atividades preparatórias de força, com aquelas articulações, às vezes com intensidade menor, com exercício isométrico, mas que vai melhorar a eficiência dele no treino de força. E o mesmo raciocínio vai para o treino aeróbico. Ok? Vamos agora, então, para o nosso terceiro erro comum na organização da sessão de treinamento. Vamos agora para o nosso terceiro erro mais comum na organização da sessão de treino. A parte principal desconexa do objetivo do microciclo, pode ser uma semana de treino, e do mesociclo, pode ser um mês de treino, como pode ser um período de 3, 4 semanas. Como assim? Todos os treinos que você prescrever, que você acompanhar o seu aluno executando, tem que fazer um sentido dentro da semana e dentro do mês. Tudo isso tem que te levar a alcançar o objetivo proposto. Não pensar em cada sessão como um tijolo, cada parede como um microciclo e cada quarto como um mesociclo é desconsiderar que tudo importa. Como assim? Cada tijolo vai fazer diferença para a casa inteira ficar em pé. Cada sessão que você prescrever tem que te ajudar a, naquela semana, alcançar um determinado objetivo. Seja aumentar um desgaste numa determinada capacidade, seja gerar uma recuperação numa determinada capacidade. Cada sessão importa. Porque aquela semana, que é o conjunto das sessões, o microciclo, que é o conjunto das sessões, vai fazer diferença no somatório das semanas, no mesociclo. Ou seja, o tijolinho fez diferença para a parede, que fez diferença para o quarto, e isso fez a sua casa ficar em pé, que é alcançar o seu objetivo proposto. Então, quando você prescrever uma sessão de treino, pense se aquela sessão de treino está te ajudando a atingir o objetivo do meso, o objetivo do micro e o objetivo a longo prazo. Pense pequeno e faça conexão com os pensamentos maiores, os pensamentos a longo prazo. Então, quando você organizar a sua sessão de treino, você precisa pensar desde a atividade preparatória até a parte principal, a parte final e fazer conexões. Uma coisa ajuda a outra. E tudo isso te faz caminhar para quê? O seu aluno alcançar o pico de performance. Esse é o objetivo final. Independente se ele quer saúde, independente se ele é do esporte, independente se ele é do fitness. Pessoal, se vocês gostaram, deixe uma curtida, compartilha com seus amigos, deixe seus comentários lá, podem criticar, podem deixar observações, podem deixar opiniões e se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar a ciência do esporte.